E aí pessoal, me chamo Breno Pinheiro, sou engenheiro eletricista e ajudo profissionais do setor energético a dominarem a conta de energia de qualquer empresa. E hoje nós vamos falar sobre as oportunidades na gestão de energia, as oportunidades para o gestor de energia. E se você está aqui, provavelmente é porque você é iniciante nessa carreira, ou então você é estudante de engenharia elétrica, ou então tem interesse em entender mais o que é essa gestão de energia, o que é esse mercado livre que está todo mundo falando, essa abertura do mercado livre, o que é. E hoje nós vamos falar aqui, quais são as principais oportunidades, quais são ali as tendências para os próximos anos. Se você quiser saber isso, fique até o final. Tenho certeza que vai ser bastante rico, certo? Então, primeiramente, é interessante você entender o que é a gestão de energia, certo? Então, assim, o que é a gestão de energia? A gestão de energia, ela nada mais é do que você entender, você buscar qual que é o menor valor da conta, o melhor valor da conta de energia que você pode ter, certo? Então, eu tô olhando aqui para baixo, gente, eu tô só botando aqui o relógio para poder eu ver que não tô passando muito do horário com vocês, tá? Mas vamos lá. Então, a conta de energia, você sendo gestor de conta de energia, o que você vai buscar? Você vai buscar que a conta esteja sendo paga a melhor tarifa possível, ou a menor conta possível, seja reduzindo a tarifa, seja reduzindo o consumo, Além disso, você vai estar ali também ajudando, dando tirando as dúvidas, do seu cliente, vai estar também buscando ali soluções, Às vezes o cliente quer colocar uma estação de recarga de veículo elétrico, você consegue auxiliar ele nisso também. Então, o gestor de conta de energia nada mais é do que a pessoa que vai traduzir a conta de energia, traduzir o mercado de energia para o empregador ou para o cliente, certo? E o gestor de energia atua em várias áreas, desde geração distribuída, o estudo da modalidade tarifária, também chamado de GMT, gestão de modalidade tarifária, o estudo da demanda, a demanda ótima ali para aquela unidade consumidora, a correção do fator de potência, também pode estar atuando nesse ponto também. No mercado livre, tá crescendo muito o mercado livre, é um dos principais mercados para o gestor de energia, assim também como o mercado cativo, Então, surge a dúvida ali, de como é o trabalho de um gestor de conta de energia, Então, o gestor, ele vai estar buscando as oportunidades de que maneira? Ele vai ter que estar buscando ali, os preços de mercado, está buscando ali como é que está o preço de energia, como é que está a expectativa do preço de energia, E isso aqui é interessante, porque como nossa matriz elétrica, ela é principalmente hidráulica, então se chove ou se deixa de chover, é a principal composição do valor da energia, Então é importante você estar por dentro aí, não precisa ser um geógrafo, um especialista em bacias hidrográficas, Se for, melhor ainda, Mas se não for, pode estar acompanhando as notícias, Que você vai estar atento também, Então o trabalho do gestor de energia, ele vai estar ali buscando, essas oportunidades também. Uma oportunidade de redução na conta de energia é deixar de pagar multa, aqueles itens financeiros. Então, assim, como gestor de energia, você também vai estar ajudando o cliente ou o empregador a pagar a conta dentro do prazo, pagar a conta dentro do vencimento. Então, a gente observa que, na grande maioria das vezes,
um consumidor empresarial, ele deixa de pagar, não é porque faltou dinheiro e tal, na maioria das vezes é porque ele não tem conhecimento daquela conta de energia. Às vezes a conta de energia chega para alguém da empresa, essa pessoa não repassa, bota na gaveta, a pessoa recebe, não, vou olhar isso amanhã. Esse amanhã vai passando, a conta esquece e aí quando vai ver, já incidiu os juros e multas. Então você como gestor de energia, você pode estar auxiliando nisso também, né? Porque se a conta deixa de vir multa, deixa de vir juros, você está ajudando a reduzir a conta, né? Então o trabalho do gestor é esse, é estar ali no dia a dia, o cliente, né, teve alguma dúvida, chegou a fatura, teve uma dúvida, por que eu estou sendo cobrado essa demanda? Você ir lá explicar, né, por que está pagando essa demanda, por que não está pagando algum item, por que está pagando. Então é fazer essa tradução, né? E é interessante trazer aqui também as tendências que a gente tem no mercado. Então, um ponto que a gente está observando aqui, né, sobre o Mercado Livre, né, mas ainda tem ali o mercado de GD, né, de geração distribuída. E não necessariamente você vai estar atuando ali vendendo placa, né, mas sim dando consultoria. Por quê? Em que momento a geração distribuída é mais vantajosa, né? Então, como gestor de conta de energia, você tem que ver, né, todos os cenários, né, tipo, o que pode ser feito com essa unidade consumidora e de todos esses cenários que eu tenho, qual que é o melhor cenário, né, qual que é a melhor forma de pagar a menor conta possível. Então, dentro de geração distribuída, a gente tem duas formas de ter geração distribuída, por aquisição e por assinatura, né? Então, por aquisição é aquela que o consumidor ele vai ter o capital, pegar o capital próprio, né, e investir na usina solar fotovoltaica e reduz a conta, né? Então, se for o grupo B, ele pode reduzir aí 90%, né? Se for antes, na regra antiga, fica esse 90%, 95%, na regra nova, vai perdendo esse desconto gradualmente, né? Chegando aí até a partir de 2030 por aí, tendo o desconto de 50%, né? Vai reduzindo até chegar em 50% ali em média. Então, você pode estar auxiliando, dessa forma também, pode estar auxiliando inclusive empresas de energia solar. Então a empresa quer vender energia solar, mas não sabe qual vai ser o impacto na conta do cliente. Você pode estar auxiliando nisso, né? E aí, um outro ponto também de geração distribuída por aquisição, né, é o financiamento, né? Então, ele pode conseguir tanto capital próprio quanto financiamento. Mas aí tem um ponto que pode ocorrer. Você está no capital próprio, você não tem capital próprio, né, o empreendedor não tem capital próprio, não tem crédito, né, para fazer o financiamento. O que ele pode fazer? Pode partir então para a geração distribuída por assinatura ou arrendamento, né, que é um modelo de aluguel. Você aluga uma usina de uma outra empresa e ele vai lhe dar ali no formato de desconto garantido, né? Então vai dar ali 10 a 20% de desconto na conta. E assim, você não vai precisar fazer investimento nenhum, né? Então é uma alternativa muito legal, né? Muito boa para fluxo de caixa. Então, se você não tem fluxo de caixa para fazer o investimento, né, inicial, você pode fazer isso, que sem investimento nenhum, de um mês para o outro já reduz aí de 10 a 20%, dependendo da sua região e da empresa que oferecer esse serviço, certo? Mas isso aí, essa por assinatura, você vai ver normalmente para consumidores do grupo B. Do grupo A, normalmente você não vai ver muito esse modelo de assinatura porque a viabilidade é muito baixa, né? Inclusive, por aquisição, enquanto o payback de uma placa solar, quando você faz a aquisição para o grupo B, o payback gira ali em torno de 3 a 4 anos. No grupo A, já vai ali em torno de 6 a 10 anos, né? Dependendo do seu consumo, como é, né? Então, por que tem essa diferença? Porque o grupo A paga a demanda, né? Ele não paga só o consumo, certo? Então, assim, quando você vai para a assinatura,
a empresa de energia solar que está vendendo essa assinatura, ele não quer botar para média tensão, até porque a tarifa já é menor. Então, se ele der 20% de desconto para um consumidor do grupo A, ele vai receber menos, a receita dele vai ser menor do que para um grupo B. Então, geração distribuída normalmente é a melhor alternativa para grupo B. Para grupo A, é já um pouco mais complicado ele ser a melhor alternativa. Geralmente é uma alternativa ali complementar, né? E inclusive pode ter casos de grupo B, né, de unidade consumidora do grupo B, que ainda é mais vantajoso para o Mercado Livre do que ficar em geração distribuída, né? Então, cada caso tem que ser analisado. Aí a importância, né, do gestor de energia. Passando aqui, a gente tem a questão também do Mercado Livre, né? Então, a gente tem aqui o Mercado Livre, ele ocorre no que a gente chama de ambiente de contratação livre, né? O chamado ACL. Então, se você olhar essa sigla, pode saber que é o Mercado Livre. E o Mercado Livre, desde 96, ele acontece no modelo atacadista. Então, lá em 1996, ele começou a ser uma possibilidade para grandes consumidores, né? Geralmente indústrias eletrointensivas, né? Que são indústrias que a energia ela é um dos pontos principais, né? Como, por exemplo, a indústria do aço, né? Da mineração. E dentro do mercado atacadista, né? Com o passar dos anos, foi cada vez mais empresas migrando, né? Hoje a gente já vê, inclusive, redes de lojas, supermercado, até fast food, né? Que são muitas unidades já no Mercado Livre. A gente vê empresas de médio porte, né, de shopping center, hotéis. Então, hoje a gente já tem bastante empresa no Mercado Livre, no modelo atacadista, né? E esse modelo atacadista, ele tem um limite mínimo, né, que no ano de 2023, por exemplo, o limite mínimo era o quê? Ter no mínimo uma demanda contratada de 500 kW, certo? Mas o Mercado Livre, ele é tão vantajoso que às vezes o que acontecia? A gente tinha um consumidor de 300 kW de demanda contratada, aumentava a demanda contratada para 500 só para migrar para o Mercado Livre, entendeu? Mas para isso tem a limitação do transformador, né, da potência do transformador. Vindo aqui, né, a gente tem uma dúvida aqui do Adrian, né? A geração distribuída, ela pode acontecer pelo compartilhamento remoto? Sim, Adrian, pode acontecer. Inclusive, o modelo de assinatura, ele é por esse compartilhamento remoto, né? Então, a empresa ela faz ali um consórcio, né, com várias empresas ou várias pessoas que têm interesse, né, nesse modelo de geração distribuída. E aí, através de uma geração compartilhada, remota, que cada um ele se beneficia desse modelo, certo? Então é possível. Antes do marco legal da geração distribuída, esse era um modelo que estava no limbo, né, ali. Não tinha nenhuma lei que regulamentava esse modelo e nenhuma lei que proibia de fato. Então, variava muito a interpretação. Tinha vez que o judiciário interpretava de uma forma ou então de outra, mas com o marco legal da geração distribuída, preveu já esse modelo, certo? Está regulamentado já, pode fazer sem medo, certo? Então, voltando aqui para o Mercado Livre, dentro do modelo atacadista, né, que é esse que tem mais de 500 kW de demanda contratada, né, e detalhe, pode somar também. Se você tem várias filiais, por exemplo, você tem 3 filiais de 200 kW, você pode somar, né, juntar essas 3 filiais, não importa onde elas estejam no Brasil, né, diferente da geração distribuída, que tem que ser dentro da mesma área de concessão, geralmente ali o mesmo estado. No Mercado Livre não, você pode estar em qualquer lugar do Brasil, né, 3 unidades de qualquer lugar do Brasil e juntar elas para poder colocar no Mercado Livre, né? Tem uma dúvida aqui do Hugo, né? Para uma empresa que esteja no grupo A e tem uma usina solar, vale a pena migrar para o Mercado Livre?
Hugo, com certeza, né? Nessa sequência, tem uma resposta positiva, mas se inverter a sequência, a resposta pode mudar. Por quê? Se já tem a usina, já foi feito o investimento, está lá a usina. Então, por exemplo, está no grupo A, botou uma usina para abater todo o consumo. Vai estar ali abatendo cerca de 50% da conta de energia. Migrando para o Mercado Livre, consegue reduzir aí mais uns 20% nessa conta, né? Então, assim, é vantajoso sim, porque o Mercado Livre não vai lhe exigir um investimento. Ou então, se precisar de investimento, é um investimento mínimo, né? Que é ali só para adequar a subestação. No máximo ali um investimento ali de 10 a 15 mil, adequa a subestação, migra para o Mercado Livre sem nenhum outro custo a mais e você já tem essa economia maior. Mas por que o inverso não é verdadeiro? Porque quando você migra para o Mercado Livre, você já pode reduzir aí de 20% a 40% na sua conta de energia. E aí quando você vai fazer o estudo financeiro, da viabilidade financeira para a usina solar, aí vai tender ao payback para 10 anos. Então, se você já fez o investimento, ótimo. Se não fez, aí provavelmente não vai querer fazer, né? Mas cada caso é um caso. Pode ser que consiga botar um modelo ou com uma tarifa que consiga reduzir esse payback aí para 6 anos, 5 anos, né? Dependendo também do apetite do investidor, né? E voltando aqui para o Mercado Livre, no modelo atacadista, ele simplesmente pode comprar energia ou então ele pode produzir energia, né? Então ele pode se tornar um autoprodutor. E quando compra energia, né, o consumidor do Mercado Livre, ele vai ao mercado, pode ir no gerador de energia ou no comercializador, que é um vendedor de energia, e procurar, quero comprar 200 megawatt-hora de energia, quem pode me vender? E consegue fazer essa compra. Ou então ele pode botar a própria usina, pode botar uma usina local, né? Por exemplo, se ele tiver já, no caso a pergunta de Hugo, se já tiver uma usina solar e quiser ir para o grupo, se tiver uma usina solar e quiser ir para o Mercado Livre, ele vai para o Mercado Livre e pode se enquadrar como um autoprodutor. Por que isso é vantajoso também? Porque o autoprodutor tem um benefício nas tarifas, né? Ele tem uns encargos ali que deixa de pagar, né? Então, isso acaba deixando mais atrativo esse modelo. E como autoprodutor de energia no Mercado Livre, chamado também de APE, você tem praticamente 3 modelos para fazer essa autoprodução. 2 modelos de modo remoto e um de modo local. Pelo modo remoto, você tem por equiparação e por arrendamento. Quando você faz uma autoprodução por arrendamento, o que implica isso? Por equiparação, melhor dizendo, vamos começar por equiparação. O que implica isso? Por equiparação, você vai entrar também como investidor da usina, né? Então, você aporta dinheiro ali, junto com o gerador, né? Você se junta com o gerador, constrói a usina e é feito ali uma SPE, né? Que é uma sociedade de propósito específico. É uma empresa, é um CNPJ novo que vai ter vocês dois como sócio, o consumidor e o gerador. Então, os dois vão ser donos da usina. Por que vai fazer uma sociedade com o gerador? Porque o gerador vai tocar a usina e o consumidor vai receber ali tanto os royalties da usina, né, como também a energia gerada, certo? Então, esse é por equiparação. Mas tem um detalhe. Na legislação, ela coloca um limite mínimo, né, para ser um autoprodutor por equiparação, que é uma demanda contratada de pelo menos 3.000 kW. Ou seja, tem que ser pelo menos consumidor do subgrupo A3 para poder ir por equiparação. É mais simples, né? Muito mais simples fazer por equiparação, o processo burocrático é bem menor, é em torno de 6 meses a 1 ano que você consegue, em torno de 6 meses em média, né? Você consegue já virar a chave para equiparação. Como arrendamento, é bem parecido com geração distribuída, inclusive é um modelo
bastante novo, né? Na verdade é praticado no mercado, não tem mais de 3 anos que é praticado no mercado, né? De forma contundente. E por arrendamento é o que? Faz um consórcio, né? Tem uma SPE que constrói a usina, e aí tem um consórcio que vai arrendar essa usina, então vai ali pagar um aluguel para a SPE, e dentro desse consórcio vai estar esse consumidor autoprodutor por arrendamento. Então já é um modelo muito mais complexo de se fazer, né? Muito mais complexo do que equiparação. O processo burocrático ali pode passar de 1 ano para virar a chave por arrendamento. Mas também a diferença de equiparação é que por arrendamento você, estando no Mercado Livre, pode fazer. Inclusive, né, algo que estão testando muito agora é botar o consumidor varejista na APE por arrendamento, na autoprodução por arrendamento. Então, isso são testes, né, que pode trazer um retorno maior ainda, né? E também você pode fazer autoprodução local, que é botar a usina solar no telhado e abater ali o consumo instantâneo e injetar na rede ou não injetar, dependendo do modelo que você fizer. Dentro do Mercado Livre, a gente tem também o mercado varejista, que é um mercado que não é novo, ele já existia, mas ele está tão em alta agora, por quê? Porque o mercado abriu para consumidores, para todos os consumidores do grupo A. Então, antes precisava ter 500 kW de demanda contratada para entrar, e agora não, basta estar no grupo A. Quando que começou isso? Agora, início do ano, 1º de janeiro, né? Então, a gente tem 16 dias que começou a valer essa regra. E o que acontece? Com a varejista, a gente leva todos esses benefícios do Mercado Livre para os consumidores, os lojistas menores, os consumidores menores que têm uma subestação ali. Então, às vezes, a pessoa tem uma subestação de 75, uma subestação de 112,5, por exemplo, de 300 kVA, quer migrar para o Mercado Livre, consegue migrar agora, né? Então, a única diferença do atacadista para o varejista é porque você, como atacadista, você se torna um agente do mercado também, né? Um agente da CCE, da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Como varejista, não. Você tem que entrar debaixo, né, debaixo do guarda-chuva de uma comercializadora varejista. Então, você tem que entrar junto com uma comercializadora. A comercializadora vai colocar você dentro do perfil dela, né, embaixo da modelagem dela, e aí ela vai assumir os riscos por você no mercado, né? Então, assim, hoje está muito comum, inclusive, o modelo, né, de desconto garantido, né? Inclusive é um dos modelos mais vendidos hoje na varejista, e você pode encontrar ali em média 20% a 30% de desconto garantido sendo oferecido. Então você vê assim que, de novo, praticamente não tem investimento. Se tiver, na subestação, no padrão de medição, né, da subestação, mas a maioria das vezes não precisa desse investimento. E praticamente você já começa a ter esses 20%, 30% de economia. Além disso, dentro da varejista você pode contratar, né, por desconto garantido ou por preço fixo. E o que é o preço fixo? É você acordar um valor com a comercializadora. Falar, não quero 20% de desconto. Eu quero comprar energia 50% incentivada a R$180 o megawatt-hora. Um exemplo. Então, o que acontece é que quando você considera um preço fixo, você vai estar naquele preço, independente de como a concessionária ficar, né? Se ela reajustar para cima ou para baixo, você vai continuar com aquele preço de energia. Um ponto importante também que vale observar é que esse preço, normalmente, ele é reajustado anualmente, né? Por padrão, as concessionárias elas apresentam
esse ajuste pelo IPCA. Então, uma vez por ano ajusta os preços pelo IPCA, de acordo com a data do contrato, né? A data base que foi definida lá no contrato. Então, isso é importante também estar ciente, porque você, vamos supor que você fechou a 180, aí deu lá em 2026, está 220. Aí, o pessoal me enganou. Não, é porque foi reajustado pelo IPCA. Assim como aluguel, né? Se você está no mercado imobiliário, por exemplo, o aluguel também não reajusta pelo IPCA ou IGPM. Então, mais ou menos o mesmo formato, certo? E um ponto positivo também é porque quando você está no preço fixo, quando você está no Mercado Livre, você está livre das bandeiras, né? Então, se você estiver no preço fixo, se tiver bandeira, você vai estar protegido ali, né? Mas se tiver por desconto garantido, a bandeira acompanha também, né? Então, se tiver bandeira vermelha, o desconto de 20% é em cima da bandeira também, né? Então, a conta aumenta um pouco, mas ainda continua sendo vantajoso. Uma outra tendência que a gente está tendo para o gestor de conta de energia é a geração própria, né? E aqui a gente tem, por exemplo, o gerador a diesel local, né? Normalmente é utilizado ali para emergência, né? Se a unidade consumidora ainda estiver no cativo, no mercado cativo, ou seja, não estiver no mercado livre, ele ainda deve colocar ali o gerador no horário de ponta, né? No horário mais caro, horário de pico, né? Também conhecido assim, que é ali o horário da noite, né? Então, de segunda a sexta, ele liga o gerador esse horário para poder reduzir a conta, né? Porque o custo do diesel, o custo do gerador é menor do que o custo da energia no horário de ponta. Então, você consegue ver aí horário de ponta em alguns estados, passa de R$ 3,00 por kWh. É muito caro, né? Considerando que hoje o diesel a R$ 6,00, o kWh fica praticamente a R$ 1,70, né? Ele fica abaixo de R$ 2,00 o kWh, certo? Então, você ainda vai ter a opção do gerador a diesel local ou gerador a gás natural, né? Então, dependendo da região que você tiver, pode ter uma infraestrutura ali de gás natural que você pode usar para abastecer um gerador a gás natural, né? E aí entra aqui, de novo aqui a imagem, né? A importância do gestor de energia, porque ele pode estar fazendo essa conta para ver o que é mais vantajoso, gerador a diesel ou a gás, entendeu? Então ele vai ver os preços de cada um, quanto cada um consome. Então tem esse lado também. Um ponto aqui interessante, né, da geração própria é porque dependendo da unidade, do perfil de consumo da unidade, você pode conseguir oportunidades ligando o gerador a diesel, né, em alguns horários, né? Então isso tudo tem que fazer conta. Um outro ponto também que é uma tendência futura e está chegando com força aí, né, está tendo muita pesquisa em cima, é a questão de armazenamento de energia, né? A gente tem armazenamento de energia através de bateria, né, que é o chamado de BESS, né, que são sistemas de armazenamento de energia através de bateria, né? E hoje em dia ainda não está completamente viável em todos os casos, né, na grande maioria dos casos, mas muitas indústrias já estão usando. Então, às vezes são container com banco de baterias, já é vendida essa solução pronta. Você pode usar essa bateria para deslocar o horário de ponta, né? Por exemplo, bota para carregar no horário mais barato, que é fora a ponta, e no horário de ponta, que é o horário mais caro, que a energia às vezes fica 2, 3, 4 vezes mais caro. Você pode colocar a bateria, o abastecimento da unidade pela bateria, né? Então, tem essa possibilidade, né? Tem a possibilidade também de você colocar esse sistema de bateria no lugar do gerador a diesel, né? Então, qual é a vantagem disso? O gerador a diesel você precisa estar abastecendo ali, né, com óleo diesel ou a gás, né? Precisa ter ali o abastecimento de gás, mas a bateria não, basta carregar, né? Tá em boas condições a bateria, ela por si só já vai carregando e se descarregando. Outra vantagem também é que o gerador a diesel leva ali cerca de 1 minuto para assumir a carga. Então, se faltou energia, espera 1 minuto para poder a energia voltar de novo pelo gerador. Já a bateria não, é instantâneo.
Então, no máximo, você pode perceber assim, ó, a luz piscando um pouco. Mas a bateria ela consegue entregar, né, mais rapidamente essa energia, certo? Um outro ponto também, né, do armazenamento de energia, eu botei aqui a questão de equipamentos de refrigeração. Você vai já entender por que eu coloquei isso. Porque você pode acumular energia térmica com equipamento de refrigeração, por exemplo, ar-condicionado, né, central de ar do tipo chiller, né, a torre refrigerada. Né? Você tem uma torre de água, que você gela essa água, e essa água faz a refrigeração da climatização. Então, o que você pode fazer? A água é um bom acumulador térmico. Então, você pode pegar horário fora de ponta para gelar a água, certo? E aí, no horário de ponta, você desliga os compressores, desliga ali o condensador e deixa só a evaporadora, deixa só o ventilador, né? Só no modo fan coil. Então, a água gelada, por si só, vai continuar mantendo o ambiente refrigerado. Então, dessa forma, você também desloca o consumo de energia, né, de ponta para fora ponta. Então, por isso que eu botei também uma espécie de armazenamento de energia. Não é energia elétrica, é energia térmica, né, mas também é muito utilizado. E um ponto também que já é muito disruptivo, digamos assim, ou melhor, muito inovador, é o hidrogênio verde. Né? Você já deve ter ouvido falar, né? Está muito em alta também esse tema. Ainda está caro, né? Mas está tendo muito investimento pesado em cima. E o hidrogênio verde ele pode ser usado também para armazenamento de energia. Então, como é que funciona o hidrogênio verde? Né? O hidrogênio verde nada mais é do que o hidrogênio obtido a partir de energia verde. Resumidamente, é isso. Então, como é que esse hidrogênio é conseguido? Você tem ali, por exemplo, a molécula da água, né, que é o quê? Hidrogênio e oxigênio. Só que elas estão interligadas. Então, você aplica um processo chamado eletrólise, que é com energia elétrica, e você separa o hidrogênio do oxigênio. E aí você consegue capturar esse hidrogênio, que é um bom combustível, né, para poder você conseguir energia novamente. Né? Então, o que você pode fazer? Você pode pegar esse hidrogênio, esse gás hidrogênio, armazenar, e depois você pode fazer a queima dele. Né? Então, a queima dele gera bastante energia, energia térmica, e você pode depois pegar essa energia térmica e transformar em elétrica, né, através de uma usina térmica. Por exemplo, é basicamente isso. Você tem ali uma turbina que o vapor d'água vai ficar girando e gerando energia, certo? Então, provavelmente no futuro, aí, nos próximos anos, a gente vai ter entrada desse hidrogênio verde como armazenamento de energia. Né? Você pode deixar lá um tanquezinho com hidrogênio verde para poder abastecer um gerador, por exemplo. Né? Então, vale a pena estar dentro, né, dessas tendências. Né? A Adrian perguntou, né, o hidrogênio verde é a tendência? É uma tendência. Né? Então, a gente tem bastante tendências aí para os próximos anos, muita coisa acontecendo. Né? Então, todas essas áreas são áreas que podem ser exploradas pelo gestor de energia, né, pelo gestor de conta de energia, assim também como pelo consumidor. Né? O consumidor tem muito a ganhar com isso. E o meio ambiente, né, porque todas essas tendências também levam em conta a parte da sustentabilidade. Então vamos lá. O Hugo perguntou aqui, né, uma coisa que eu sempre quis entender é que algumas comercializadoras operam no mercado de crédito de carbono. Queria sempre entender mais sobre isso. Hugo, muito legal trazer sobre essa questão do crédito de carbono. Eu nem escrevi aqui como tendência, né, no mercado de gestão de energia, né, porque o crédito de carbono ele já é um outro mercado, né, mas é um mercado que conversa muito com o mercado de energia. Então, o crédito de carbono por exemplo, aqui no Brasil a gente ainda não tem um mercado de carbono bem estruturado, né, mas, por exemplo, na Europa a gente já tem algo mais estruturado lá. Basicamente, de forma bem resumida, né, você tem ali o mercado de carbono na Europa. Você tem metas de emissão de carbono, né, para as empresas. E aí, vamos supor, tu tem uma meta ali de emitir 100 toneladas de carbono no ano. Se tu emitir 110, tu tá fora da meta. Então, tu tem que adquirir
crédito de carbono para poder abater essas 10 toneladas que tu ultrapassou. Ou então você tem ali 100 toneladas de meta e você emitiu só 90. Então, esses 10 que você não emitiu, que você está abaixo da meta, você pode vender como crédito de carbono para outra empresa que não alcançou a meta. Certo? Basicamente é isso, né? Mas por que aqui no Brasil está muito movimentado isso? Principalmente as empresas exportadoras, né? A gente tem, por exemplo, o agropecuário, né, que exporta ali para a Europa. Se eles não adquirem um crédito de carbono, o que acontece? Eles são taxados, né? Tem uma taxa, um imposto mesmo em cima desse produto que encarece e eles acabam perdendo o mercado na Europa. Né? Então, eles não conseguem ser competitivos com essa taxa em cima. Então, o que eles fazem? Eles têm que comprar crédito de carbono para, de maneira virtual, digamos assim, anular, compensar a emissão de carbono deles. Então, acaba que sai mais barato, né, comprar esse crédito de carbono e, com isso, eles conseguem exportar para a Europa tranquilamente. Mas aqui no Brasil, esse tema já está bastante avançado, né, do mercado de carbono. Dos créditos de carbono está bastante avançado e provavelmente vamos começar a ter algumas metas aqui também que as empresas vão ter que se adequar, certo? E acaba conversando muito também, né, esse mercado, porque lá fora já tem também os chamados I-RECs, né, que são os certificados de energia verde, digamos assim, que também é mais ou menos assim, a cada 1 megawatt-hora que você gera de uma usina solar, por exemplo, né, você ganha um certificado de energia verde, né, um I-REC. E esse certificado é o que? Ele consegue atestar, né, que você gerou aquilo com uma fonte verde, né, ele tem uma rastreabilidade. Tem toda uma tecnologia por trás disso, né, de como é emitido isso. Você não consegue duplicar esse certificado, mas você tem ele ali. E o que acontece? Você, como gerador de energia, você consegue emitir certificado e tem mercados secundários que você consegue trocar, pegar esse certificado de energia e trocar por crédito de carbono. Então tem esse intercâmbio entre esses mercados, né? É muito mais comum ver isso lá na Europa, né? Mas a tendência é chegar isso aqui também no Brasil, certo? Continuando aqui, uma outra tendência que eu trouxe foi a questão da mobilidade elétrica. E eu estava pesquisando, né, na ABVE, que é a Associação Brasileira de Veículos Elétricos, eles têm uns dados muito interessantes. Só em 2023 foram vendidos mais de 90 mil carros elétricos, só em 2023. Isso é um aumento de mais de 90% em termos de 2022. Então, no ano passado, a gente teve um aumento de 91% na venda ou na compra, né, de carros elétricos. E só para ver como vai ficando cada vez mais impressionante esses números, em dezembro, comparando dezembro de 23 com dezembro de 22, a venda foi 3 vezes maior, né? Ou seja, 200% a mais. Então, assim, a mobilidade elétrica veio para ficar e já está bem aí, entendeu? Então, daqui a 5 anos já vai ter bastante carro elétrico nas ruas, né? E assim, isso gera uma demanda para o setor energético. Provavelmente, uma pessoa que compra um carro elétrico, ela quer colocar uma estação de recarga em casa, né? Porque se você bota para carregar numa tomada comum, uma tomada de uso geral, aquela de 10 amperes, por exemplo, demora bastante tempo. Tem carro que demora mais de 20 horas para carregar. Não tem tanta facilidade assim, né? Então, você pode colocar ali uma estação de recarga que carrega em 2, 3 horas e vai lhe atender muito mais, certo? Então, o cara que compra um carro elétrico, ele em algum momento, vai sentir necessidade de colocar um carregador em casa. Então, assim como ele vai ter essa necessidade, as empresas vão cada vez mais colocar nos seus estacionamentos, né, estações de recarga, e aí entra a figura do gestor de conta de energia. Ele pode estar auxiliando com essa solução.
por exemplo, o que vai implicar colocar uma estação de recarga? Vai implicar ali em um consumo de energia, né? Quanto que vai ser esse consumo? Quanto que vai encarecer na conta? Se tiver no Mercado Livre, isso tem que ser considerado para a compra de energia, entendeu? Então, tem muita coisa ainda para acontecer na mobilidade elétrica. Também é um futuro aí muito próximo. E continuando, né? Mas quais são então as habilidades necessárias para um gestor de conta de energia? Né? Já para finalizar aqui, a gente falou das tendências e as habilidades por exemplo, habilidades técnicas, precisa saber, conhecer ali de sistemas elétricos, de eficiência energética, do mercado de energia, capacidade de analisar dados, né? Tem que ter conhecimento regulatório, análise financeira também, porque você vai estar fazendo muita viabilidade financeira. Para você ter certeza de que está dando, de que está oferecendo a solução que vai trazer maior economia para o seu cliente, você tem que entender também de financeiro, do custo do dinheiro, o custo que o dinheiro tem hoje, o custo que ele tem próximo ano. Então, tudo isso é interessante conhecer, ainda mais quando você vai tratar com empresas maiores, né? Que eles botam tudo na ponta do lápis, certo? Então, é importante você ter esses conhecimentos para poder você oferecer o serviço da melhor forma possível. E assim, como a gente estava falando do mercado varejista, que muita gente não conhece nada, não sabe nem o que é o Mercado Livre, eles não entendem o que é uma demanda, o que é uma energia, eles não entendem o porquê que está sendo cobrado daquela forma na conta. Então você, como gestor, vai fazer essa tradução para ele, você tem que ter uma comunicação clara, é outra habilidade que é muito importante. Tem que ter também uma adaptabilidade boa, porque o mercado está mudando muito. Se você pega 2 anos atrás para hoje, mudou muito o cenário. Se você pega, por exemplo, 2021, os preços de energia estavam passando de R$600, por exemplo. Estava muito caro. Hoje está o quê? 100, 150 reais. Entendeu? Então, assim, muda muito o mercado. Você tem sempre que estar fazendo estudo, sempre que estar acompanhando para saber. Às vezes a melhor solução hoje, próximo ano, ela já não é mais a melhor solução. Então, tem que estar atento. E um ponto também, né, para finalizar, eu trouxe uma outra habilidade que é de pensar fora da caixa. E para isso, queria até trazer um exemplo que aconteceu na crise hídrica. Eu passei por uma situação que a gente tinha, né, eu tinha unidades consumidoras contratadas no Mercado Livre, mas parte do consumo estava descontratado. E aí estourou a crise hídrica, a energia foi lá para o alto, lá para a estratosfera. O que aconteceu? A gente não podia mais ficar descontratado nessa energia. Se a gente consumisse mais do que tinha nosso contrato, a gente ia pagar caríssimo, né? Ia encarecer muito a conta. E o que a gente fez? A gente chamou todo mundo, né? Pegou todos os administradores ali das unidades consumidoras e trouxe a seriedade do tema, né? Da crise hídrica e a crise elétrica que o setor estava passando. E a gente trouxe ali, tentou algumas ações, né? Então, de tentar reduzir ali o consumo de ar-condicionado no horário da madrugada, se tiver sala ali sem ninguém dentro, desligar, câmaras frias, né? Câmaras congeladas, tentar evitar ao máximo abrir a porta, né? Determinar horários para poder entrar e sair dela. Então, foi alguns pontos que foi para reduzir o consumo para ficar dentro do contrato. Mas a gente sabe que o consumo ele é cultural, né? Tem uma cultura de consumo. Então, você não consegue mudar uma cultura de uma hora para outra. Mas, já sabendo disso, eu tinha um plano B. E aí entra aqui a parte de pensar fora da caixa. Todas essas unidades tinham gerador a diesel. Eu combinei com eles também de deixar o tanque, o reservatório a diesel, 100% cheio de todas essas unidades. E aí o que a gente ia fazer? Se eu olhasse que o consumo tendesse a passar do contrato, a gente ia ligar todos os geradores. Porque era mais barato o gerador a diesel
do que consumir energia naquele horário. Mas junto com isso também, né, tinha um programa, né, do governo chamado Redução Voluntária de Demanda. Então a gente também se inscreveu nele, estava preparado, né? Era um programa que o governo pagava um valor para a gente reduzir o consumo. Então quando a gente colocou tudo isso no papel, fazia sentido. Mas acabou que o plano de ação já botou o consumo dentro do contratado, não precisou fazer tudo isso, mas a gente já estava com isso engatilhado já. Entendeu? Então, assim, é importante pensar fora da caixa, né? Então, o mercado de energia é um mercado muito flexível. Então, você consegue, se você oferecer uma solução para 10 clientes, você consegue oferecer 10 soluções diferentes para cada um deles, né? Porque tem muitas variáveis que você pode oferecer. Não é só o volume de energia. Tem também ali a modulação de energia, né? O que é essa modulação? É saber ali qual o horário que vai entregar. Tipo, eu vou te entregar essa energia como? A mesma energia todos os horários? Ou durante o dia mais energia, na madrugada menos? Tem ali a sazonalidade, né? Que é... eu vou te entregar 20 mega no ano de 24, mas vai ser 10 no primeiro semestre e 30 no segundo semestre. Então, tipo assim, tem muitas variáveis que você pode incluir aí no seu produto, no seu serviço, certo? Então, gente, estamos chegando aqui a 45 minutos de live, mas eu acho que eu consegui falar bastante, né, sobre as oportunidades que a gente tem na gestão de energia. Eu falei aqui de modo superficial, mas tem como se aprofundar muito em cada tema desse, né? E a ideia é poder eu trazer, né? Toda semana tá trazendo mais informações, tá trazendo mais conteúdo, né? Para poder estar colocando vocês a par disso também. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar colocando nos comentários. Eu vou deixar essa live gravada também no Instagram. Então você pode estar comentando também na postagem, se tiver alguma dúvida, que a gente está aqui para tirar. Beleza? Então, pessoal, queria agradecer a todos que comentaram também, aos que participaram. E desejo a vocês aí uma ótima semana. E próximo sábado a gente tem a nossa próxima live. Beleza? Então, valeu, pessoal. Um grande abraço.